dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Vamos começar novamente a nossa disciplina de fitossanidade na forma EAD. Essa vai ser a última aula que a gente vai falar sobre entomologia. Então, vamos começar a falar sobre fitopatologia, que são as doenças das plantas, nas próximas aulas. E hoje a gente vai continuar a falar sobre os métodos de controle de pragas. Acompanhe. Então, vamos retomar o nosso assunto e vamos falar sobre o método de controle físico, o controle de pragas. Esse método ele consiste na aplicação de métodos de origem física, como o nome já disse, para o controle de insetos. Exemplo, o fogo, a drenagem, a inundação, a temperatura, como também a radiação eletromagnética no controle de pragas. Como é que utiliza esse fogo? Ele é usado para controlar nuvens de gafanhoto, cochonilhas, empastagens e cana-de-açúcar, a broca também, a lagarta rosada, o bicudo no algodoeiro, né, que ataca muito o algodoeiro, e as brocas, como pode ser visto aqui nessa figura. A drenagem, lógico, com muito cuidado, né? A drenagem é empregada em casos especiais, como em pântanos, para controlar os gorgulhos aquáticos em cultura de arroz irrigado. Já a inundação, ela também é empregada no arroz, já que o arroz, geralmente a gente planta irrigado, né? Irrigado, inundado, e é muito empregado para controlar certas pragas com a inundação. Já a temperatura pode ser utilizada tanto uma temperatura alta, que é acima de 50 graus Celsius, como também uma temperatura baixa, que é menos de 5 graus. Então, mata quando a temperatura é alta ou paralisa quando a temperatura baixa as atividades de algumas pragas. E aí também tem o processo de radiação eletromagnética, que as faixas do espectro que têm sido usadas para controlar os insetos são as radiações ultravioletas, que é aquela UV, a luminosa, que eu vou falar aqui na frente, a infravermelha, que é aquela IV, e a sonora. Então, esses são métodos físicos utilizados para controle de pragas, de algumas pragas agrícolas. Além desses métodos que eu citei, tem também, gente, que a gente pode utilizar para insetos diurnos, algumas cores que são atrativas para alguns insetos. Então, a cor, ele pode ser utilizado como repelente para controle do pulgão, porque o pulgão, ele é repelido por radiação ultravioleta ao pousar numa superfície. Então, em virtude disso, pode ser usada a palha de arroz, uma cobertura morta, nos canteiros de plantas, ou uma pulverização de cal, que devido à sua cor branca, também atua como repelente desses insetos. E aí fica o inseto, ele não vem, no caso esse pulgão, né? Por conta da cor branca. Tem também uma cor como atraente para controle de mosca branca e a mosca minadora, que a gente pode utilizar o amarelo ouro. Essa caixinha aqui, amarelo ouro. Lógico que você, dentro dessas caixinhas, você utiliza um óleo mineral para poder, na hora que o inseto vir atraente por essa cor, aí ele pega e gruda e morre, né? Nessas caixinhas. Então, é um atraente que vocês podem utilizar no campo. Então, a cor amarelo ouro atrai adultos desses insetos, que é a mosca branca e a mosca minadora. E a utilização de superfícies amarelas impregnadas com essas substâncias adesivas, o óleo mineral, por exemplo, para atrair e capturar adultos no campo, diminui a população de mosca branca, que é o vetor do mosaico dourado do feijão, e também da mosca minadora. Aqui são alguns exemplos de cores que podem atrair e você pode controlar o seu inseto sem utilizar, controlar a sua lavoura, né, de pragas sem utilizar métodos químicos. Métodos químicos utiliza só para o final, só se for o jeito mesmo. Outro método muito utilizado como controle físico são as armadilhas luminosas, que são aparelhos destinados a atrair e capturar insetos de voo noturno. Ali eu estava falando mais de voo diurno, né? Que é de dia. Esse de voo noturno é mais armadilha luminosa. Então, ele exerce uma influência sobre os insetos de duas formas. Afeta o seu desenvolvimento por meio do fotoperíodo. O que é o fotoperíodo? É o tempo de exposição à luz que os insetos recebem a cada dia, ou seja, é a quantidade de horas que o inseto ficará exposto à luz e à escuridão. E também, além de afetar o seu fotoperíodo, ele também, a armadilha luminosa, afeta também o comportamento por meio do comprimento de onda. Porque as lâmpadas geralmente são as fluorescentes, que vocês podem utilizar para atrair esses insetos,
muito utilizado assim no interior, né? Que se você tem uma lâmpada acesa, tem um monte de inseto, né? Então, exatamente por conta disso, por conta do comprimento de onda e por conta do fotoperíodo. Essas lâmpadas a gente pode utilizar as fluorescentes, como eu falei, ou de mercúrio de luz mista. Tais lâmpadas emitem maior energia na faixa do UV, que é ultravioleta, sendo por isso mais eficientes para a atração dos insetos. Aí tem também as lâmpadas germicidas, que também emitem uma energia na faixa UV, mas ela não pode ser utilizada para atração de insetos, porque pode causar cegueira em vocês, no operador, no caso, né? Aí o som é também outro método físico que apresenta diferentes faixas de frequência, medidas por uma unidade denominada Hertz, sendo que algumas destas não são ouvidas pelo homem. Então, chega de gastar dinheiro com repelentes. Por exemplo, as faixas de som variam entre 14, 16 e 20 kHz, que são quase imperceptíveis ao ouvido humano. E esse aparelhozinho que você compra executa em segundo plano e você pode manualmente mudar os níveis de frequência para emitir ondas sonoras repelentes a mosquitos em geral. Então aqui tem esse aparelhozinho, por exemplo, que ele repele muriçoca, insetos, né? Muriçoca. E aí eu comprei até para o meu filho, na época que tinha muita muriçoca, e aí você liga, é a pilha, e ele vai repelindo os insetos, não chega muriçoca perto da gente, entendeu? Ele é só a pilha mesmo e a gente não escuta nada. Quem escuta são só os insetos, acho que deve incomodar muito eles e eles não chegam perto, né? Então, isso aqui é um tipo de repelente sonoro. Falamos dos métodos físicos, então vamos falar agora do método comportamental. Ele se baseia no estudo fisiológico e comportamental dos insetos, visando o seu controle através do seu hábito ou comportamento. Então, aqui, gente, é uma figura mostrando essas figurazinhas aqui, 1, 2, 3, né? É uma utilização de feromônios para controle do bicho furão em citros, laranja, né? No caso, citros. Então, o que são os feromônios? São um conjunto de substâncias que dão a química da atração sexual. São substâncias que são colocadas aqui, ó, como pode ser visto nessa figura, são colocadas nessa cartela, que são os feromônios. Essas substâncias químicas são produzidas para fora do corpo, que ao serem disseminadas promovem determinadas reações, dentre outros indivíduos de uma mesma espécie. Então, eles pegam esse feromônio, colocam na cartelazinha, e aí vem um inseto atraído, pensando que tem outros insetos aqui, né, para fazer a cópula. E aí tem um adesivozinho que prega e mata esse bicho furão. E aí faz o controle desses insetos. Olha o que é que ele faz aqui, ó, com a laranja. Tá vendo? Acaba com a laranja. Então, você fazendo esse controle aqui, você não precisa nem utilizar nada de químico. É bem tranquilo. E você coloca esse feromônio nessa cartela que já é comprada, né? Você pode comprar e pode colocar, dependendo da quantidade, tantas por hectare, tá? Dependendo do inseto. Outro método de controle que vocês já sabem, que eu já venho falando durante as aulas, é o método biológico, que é o uso de um ser vivo para regular a população de outro ser vivo. Que no MIP, que é o manejo integrado de pragas, pode utilizar tanto insetos também, ou aracnídeos contra insetos, pragas ou ácaros. Então, é qualquer indivíduo que pode ser utilizado para predar uma praga, entendeu? Então, por exemplo, a premissa básica do controle biológico é controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças, porque vocês sabem que os insetos também transmitem vírus, fungos, né? E eles também transmitindo, você pode, com o controle biológico, também controlar essas doenças. A partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, predadores, parasitoides e micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Também pode ser utilizado com controle biológico. O controle biológico ele é extremamente importante para a agricultura brasileira e é agente fundamental para a redução na aplicação de agrotóxicos no cultivo do alimento no Brasil. Então, porém, criar um modelo de controle biológico que seja adequado para o cultivo tem se considerado um grande desafio, é muito difícil. Mas nos dias de hoje, o agronegócio tem tido urgência em se reinventar para conseguir
para conseguir essa demanda de alimentos mundiais, né, e minimizar o impacto ambiental. Então, fazer o controle biológico de pragas é uma das soluções mais favoráveis a todas as partes envolvidas, porque nessa frente, gente, a utilização de produtos à base de agentes biológicos para o controle de pragas e doenças na agricultura tem ficado cada vez mais forte e vem crescendo consideravelmente no país. A melhoria da qualidade dos produtos agrícolas também tem isso, né, com o uso do controle biológico. Tem também a redução da poluição ambiental, a preservação dos recursos naturais e, desse modo, para a sustentabilidade dos agroecossistemas. Tem tudo isso envolvido. Então, alguns exemplos: tesourinha, que é muito utilizado para o controle, né, biológico, as joaninhas e aracnídeo, também a aranha, que também pode ser utilizada para predar essas pragas agrícolas. Vamos falar um pouquinho sobre esses insetos, né, predadores. No caso, os insetos predadores são os organismos que na natureza apresentam comportamento predatório em diferentes estágios de vida. Aí eles necessitam consumir uma determinada quantidade de presas para poder se desenvolver, para poder crescer até a fase adulta, né? Eles podem ser predadores com a própria espécie, eles podem então comer, né, se alimentar da própria espécie, e normalmente precisa de mais de um ser vivo para completar seu ciclo de vida. Um exemplo de predador. Como exemplo de controle biológico feito por meio de predadores, temos a joaninha, que é uma predadora de diversas espécies da cochonilha e pulgões. Então, a joaninha, aqui, ó, nessa figura bonitinha, ela é benéfica, ela não é praga. Ela está aqui se alimentando dos pulgões que sugam a seiva da planta e deixam a planta sem nutrientes e seca, né? Pode levar à morte. Tem os parasitóides também, que são muito utilizados, que são organismos que precisam de um hospedeiro para completar seu ciclo de vida. Então, esses parasitóides, para sobreviver, eles precisam de estar dentro de algum inseto, de algum hospedeiro. São representados principalmente por insetos e podem parasitar diferentes fases de desenvolvimento da praga. Exemplo: as ordens de Hymenoptera, que é Diptera e Lepidoptera, inclui espécies também de parasitoides com padrões variáveis de especificidade de hospedeiro que mudam de acordo com o seu ciclo. Um exemplo muito bom, que a gente já falou, é a Tricorograma e Cotésia, que são os parasitóides mais utilizados em programas de controle biológico. São as vespinhas, né? Tricograma, que são as vespinhas que são utilizadas no controle biológico. Tem também os patógenos, que nesse caso, as pragas são contaminadas com doenças através de vírus, fungos ou bactérias, causando assim a morte lenta desses seres vivos. Aí, utilizado para o controle biológico do fusário, que é um fungo, o pessoal utiliza também o fungo tricoderma. Então, tricograma é uma vespa, né? Um tipo de vespa. Aí, tricoderma é um fungo que ele se alimenta desse outro fungo que causa o fusário, a fusariose, que é uma doença muito séria na agricultura, ok? Finalizamos assim a nossa primeira videoaula sobre os métodos de controle comportamental e biológico, como também o físico. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o método de controle químico e também a transgenia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bons estudos.